Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizendo sempre da nossa alegria pela sua participação semanalmente. Irmãos que comentam, que compartilham, que enviam para outras pessoas, que curtem. Essa é a maneira atual de interagirmos nas plataformas digitais. E mesmo não lhe vendo, né? Você nos vê, mas nós não lhe vemos. Mas quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, envia seu feedback, é muito importante para nós, porque nos asseguramos mais uma vez de que não estamos só, mas que há um grupo participando deste trabalho. Louvamos a Deus por isso, e com essa palavra introdutória, relembro que estamos estudando essa semana a lição 7, que trata sobre a transformação. A Bíblia transforma pessoas. Já disse um pregador uma vez que a Bíblia não reforma, não conforma e nem deforma, mas transforma. Põe em nós uma nova forma, que é a nova natureza que Deus tem para nós através do plano da salvação. Queridos irmãos, esta lição também é uma lição prática, uma lição devocional, uma lição com aplicações grandiosas para a nossa vida. Nós temos lições mais técnicas esse trimestre, em se tratando de bibliologia, e temos também, né, pela inspiração, com certeza que Deus deu ao comentarista, lições de abordagem mais práticas e devocionais. Então, o primeiro ponto da lição fala que ela é a palavra viva de Deus. Pegando a guarida no famoso texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Outras traduções, né, usam a expressão que a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e ativa. Então, esses sinônimos ativo e eficaz fala do poder que a Bíblia tem e o poder que ela gera. Então, a palavra de Deus, ao ser falada, ao ser ministrada, ela gera vida, ela gera transformação, ela gera efeitos, pois em si, inerentemente, ela tem poder, ela tem essa eficácia que lhe faz gerar esse movimento espiritual. Né? Nós não lemos a Bíblia como lemos. Você vai ler Irmãos Karamazov, você vai ler Dom Casmurro, me permita citar aqui obras seculares, Modernidade Líquida, qualquer outra obra, Alice no País das Maravilhas. Você pode até se emocionar, você pode se surpreender, você pode ter o seu entendimento mais alargado em uma coisa ou outra, mas chega um momento que satura. Depois de ler, reler e conhecer, aquilo só serve para ser rememorado, mas satura, não gera uma transformação. A Bíblia, como um todo e sempre, está gerando vida, está produzindo este movimento espiritual que é, evidentemente, característica inerente dela, é da sua natureza. Pois o nosso Deus é um Deus vivo e a sua palavra também é uma palavra viva. Então, explicar a figura de linguagem da espada penetrante, a espada de dois gumes, que tem acesso a todos os cômodos do nosso ser, da nossa existência. Nada fica patente, nada fica escondido diante da palavra de Deus. O Senhor tem acesso a todas as coisas. Nessa palavra que é dita aqui, está tudo aberto, tudo visível, tudo nu aos olhos de Deus pelo poder da palavra. É a palavra que se usa para pescoço, como um médico que manda a gente levantar a cabeça para ele examinar. Então, é como Deus faz também conosco. Ele nos convida, né, a se disponibilizar para que ele venha e aceda ao nosso íntimo através da sua palavra. É importante chamar a atenção que outros textos das Escrituras confirmam que ela é viva. Por exemplo, Atos capítulo 7 e o versículo 38, nós temos esta confirmação. Veja aí também na sua Bíblia, quando nós vemos que Moisés, no deserto, esteve com um anjo lhe falando no Monte Sinai, no episódio em que ele recebe aí a revelação da lei,
E o texto nos diz que foi ele quem recebeu palavras vivas para transmitir ao povo de Deus. Também a primeira carta que Pedro escreve, a primeira epístola universal de Pedro, o capítulo é o 1º e o versículo é o 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, aqui também um testemunho do apóstolo Pedro da vida que existe naturalmente na palavra de Deus. E aí, quando nós falamos palavra de Deus, isto inclui toda a Escritura, tá bem, irmãos? E ele confirma citando um texto de Isaías, dizendo da efemeridade, da transitoriedade do homem e da permanência da palavra, quando no verso 25 ele diz: a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Então toda a Escritura, toda a palavra de Deus revelada, ela é imutável, ela é eterna e ela é viva. Isso faz parte da sua natureza. Quando é nos dito que ela é apta para discernir, nada fica intocado por ela, no acesso que ela tem, Deus perscruta, esquadrinha, sonda o âmago do nosso ser através do poder da sua palavra. E aí nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar neutros diante da palavra de Deus. Ela exige de nós um posicionamento. Nós ou aceitamos ou rejeitamos. Não tem como ficar em cima do muro dizendo: não, esse assunto para mim nem influi nem contribui. Esse assunto para mim não é alho nem bugalho, como diz o ditado. Não é preto e nem é branco. Não. A palavra de Deus exige um posicionamento e a postura que nós tomamos diante dela terá, sim, consequências eternas. E nós cremos nisso, não é, irmãos? E devemos estar sempre relembrando aos nossos ouvintes, aqueles que ainda não professam a nossa fé, pois é desejo de Deus que todos se salvem, e este comunicado se dá através da palavra do Senhor. A própria carta aos Hebreus nos mostra que Deus não nos dá oportunidade para a indiferença à sua palavra. Capítulo 10 da carta aos Hebreus e o versículo de número 31 nos é dito que horrível coisa é cair nas mãos do seu povo, pois no verso 30 o autor desta carta relembra uma palavra dita pelo próprio Deus, que é ele quem retribui o homem pelos seus feitos e o Senhor julgará o seu povo. Também no capítulo 12 e o versículo 29, há um outro texto que diz que o nosso Deus é fogo consumidor e diante dele todas as nossas obras serão queimadas. Não é queimar no mármore do inferno, como diz o Alcorão. É o fogo de Deus quem vai perscrutar a natureza de todas as nossas obras. É o fogo de Deus que vai denunciar, anunciar qual é a essência do nosso ser. Então, diante deste chamado urgente da palavra, somos convidados a nos posicionar em santidade diante de Deus. E a palavra de Deus, ela tem este poder de discernir o que são as coisas. Se é carne, se é espírito, se é luz, se é trevas, se é amor, se é ódio, se é verdade, se é engano. E o mundo secularista não aceita esta verdade, não é? O mundo não aceita que a Bíblia tenha autoridade para discernir e apontar se uma coisa é isto ou aquilo. Nós vivemos hoje numa era da relativização da moral, da relativização da verdade. Não existe verdade absoluta, não existe mais padrões morais e éticos. As pessoas escolhem o que crê, o que professa, o que defende, o que é verdade para mim não pode ser para você. A noção que você tem de certo não se aplica para mim e vivemos uma bagunça que é epistemológica, uma bagunça que é filosófica, uma bagunça que é mental, sentimental e que reverbera em todas as esferas da vida. É um mundo que não tem um norte, não tem um padrão, não tem uma característica, e isso é a marca do pós-modernismo. O pós-modernismo é antiforma, ele destrói
as formas e deixa-nos dessa geração que é a geração antiforma. Interessante que se vangloria de ser a geração da informação, mas ao mesmo tempo é a geração informe, que não possui nenhuma forma. E aí, queridos irmãos, algumas pessoas, até não aceitando isso, é muito interessante, vão reivindicar uma palavra do Senhor Jesus. Hoje, quando você denuncia o pecado, quando você aponta o erro, alguém diz assim: você está me julgando. O seu Deus não é amor, Jesus não é amor, você não crê na palavra? E a Bíblia diz: não julgue para não ser julgado. Olha, citando um texto completamente de maneira errônea. Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Interessante, queridos irmãos, que aqui Jesus ele está dando uma orientação universal, sim, mas há um sentido aqui nesse texto que deve estar esclarecido. Por exemplo, aqui Jesus está proibindo que nós decretemos alguém como culpado diante de Deus. Assumamos a posição de juiz, assumamos a posição de alguém que dá a palavra final. Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de olhar para uma pessoa e dizer se ela vai ser salva ou se ela vai ser condenada. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer: você está destinado ao inferno, você está destinado ao céu. Esse tipo de veredito final, esse tipo de palavra final, nós não temos esta autoridade, pois esta autoridade ela compete a Deus. É o julgamento das coisas eternas, é o julgamento injustificado com uma severidade baseada no que eu acho. Esse julgamento é condenado por Jesus. É o julgamento da aparência, de alguém que olha assim, não tem o conhecimento das causas, dos fatos e toma posições baseadas em opiniões. Esse julgamento, ele é evidentemente condenado pelo Senhor Jesus. As pessoas que citam este versículo, mesmo sem crer na Bíblia, sem crer em Jesus, elas querem viver uma vida de acordo com a sua vontade e não aceitam serem enquadradas em nenhum discernimento. Mas quando citarem esse texto, você pode replicá-la citando outro texto. Você diz: é verdade. Você conhece Mateus 1? Então você também deve conhecer um outro texto que está na Bíblia e foi escrito pelo apóstolo Paulo, também inspirado por Deus. E aí você, querido irmão, vai utilizar a Bíblia para abrir a mente dessa pessoa e fazer ela entender bem. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, quando Paulo fala da sabedoria de Deus e quando ele fala sobre discernimento. Olha que coisa tremenda. No versículo de número 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Aí você desmonta este pensamento errôneo baseado em Mateus 7:1. Porque aqui está se abrindo precedentes dizendo que o espiritual julga ou discerne, em outras traduções, todas as coisas. Esse julgamento, esse discernimento é diferente daquele que Jesus condena. Não é a palavra condenatória final, é o simples fato de examinar as coisas. Uma criança está atravessando a pista, sem olhar para os lados, automaticamente eu faço um discernimento daquela situação. É melhor eu correr e puxar aquela criança, porque um carro pode vir e batê-la. Se eu não devo julgar para não ser julgado, então Jesus me proíbe fazer esse julgamento também, usando as prerrogativas daqueles que não entendem as Escrituras e usam ela de maneira equivocada. Se eu olho para uma pessoa que está bebendo de se acabar e não se controla mais com a bebida, eu faço um discernimento. Se essa pessoa continuar assim, ela vai desenvolver uma cirrose hepática, ela vai desenvolver uma doença no pâncreas, ela pode vir a morrer. É melhor eu dar um conselho, é melhor eu tirar ela dali, é melhor mandar fechar o bar, porque essa pessoa não está nem mais sendo controlada por si mesma. Eu estou me importando com a vida dela. Não estou causando um julgamento condenatório, mas estou discernindo a situação para promover a vida. Então, nós temos que entender bem que a palavra de Deus promove juízo,
discernimento. O Senhor Deus usa o profeta Isaías dizendo, olha, ai daquele que chama o mal por bem e o bem por mal. Ai daquele que chama a luz por trevas e a treva de luz. Deus é contra a ausência de discernimento, a ausência de juízo. Para Deus os padrões são bem claros e nós somos convidados a tomar uma posição. Então a palavra de Deus é esta pedra de toque, é este prumo, é este nível, é este esquadro. A palavra de Deus é este norte, é este padrão, este critério sobre o qual todas as coisas serão enquadradas para nós discernirmos se é isto ou aquilo. Logo, na mente de Paulo, revelado pelo Espírito Santo, está claro que este discernimento só é possível à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo de Deus. Quem se deixa ser moldado por este processo vive a transformação, porque agora reconhece, entende, percebe o que o homem natural, o que o homem carnal não consegue perceber somente com seu entendimento. Por isso que muitas vezes queremos, se possível, abrir a cabeça de uma pessoa e colocar uma verdade lá dentro, não conseguiremos. Porque muitas vezes a carnalidade lhe cegou, lhe cauterizou. Somente através da palavra de Deus e da ação do convencimento do Espírito Santo é que aquele entendimento será alargado. Sensibilidade espiritual lhe será dada para que possa compreender as coisas espirituais, o mundo espiritual, porque o homem cético, incrédulo, ele não vai perceber as coisas espirituais, porque evidentemente ele não tem o Espírito do Senhor. Então, veja a riqueza que esta lição nos permite trazer, ainda tratando deste primeiro assunto, né? E Jesus vaticina que há um juízo preparado. Jesus deixa profetizado essa etapa que ninguém poderá fugir. Está lá registrado no Evangelho escrito por João, no capítulo 12, e os versículos 47 e 48. Alguém pinta um quadro de Jesus bonzinho, paz e amor, um Jesus quase hippie, de que não vem trazer nenhuma severidade de Deus para nós, o que não é verdade. Veja as palavras iniciais do Senhor. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Aí alguém vai dizer, olha aí, tá vendo? Jesus não julga o mundo, deixa a gente à vontade para crer ou não, e vocês querem julgar? Mas vamos ler o versículo subsequente. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, Jesus vaticina que haverá um juízo, que ninguém escapa. E é a própria palavra que ele falou, que tem sido rejeitada, que será o instrumento de juízo para aqueles que a rejeitaram. Então, isso é importante estar claro em nossa mente, esses textos, porque a palavra de Deus, como espada cortante, será instrumento de juízo de Deus para a eternidade. Amém, queridos irmãos? Então, este primeiro ponto da lição fica bem claro. O segundo ponto da lição, o professor tem a oportunidade de discorrer sobre a palavra de Deus como espada de ataque, arma de ataque contra o inimigo. E aqui não é uma arma de ataque carnal, não é uma luta verbal, não é uma luta filosófica, não é uma luta braçal, é uma luta espiritual. E na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele entende que só o poder de Deus é capaz de destruir as fortalezas do diabo. E essa fortaleza não necessariamente é de alvenaria, não necessariamente é de aço, de platina. Essa fortaleza muitas vezes é epistemológica, é filosófica, é mental, é um discurso, é uma ideologia. Há ideologias que estão tão bem intrincadas na mente da população, na mente de segmentos da sociedade, que nenhum discurso humano consegue destruir, consegue penetrar. Mas a palavra de Deus penetra. Aleluia! A palavra de Deus penetra o impenetrável. Essas fortalezas do diabo são erigidas a cada dia, principalmente nas mentes e nos corações. E com a palavra de Deus nós conseguimos adentrar e demonstrar que há uma realidade maior, que há um Deus e que precisamos nos dobrar diante dele. Aquilo que o mundo diz que nós sofremos, que é a lavagem cerebral, na verdade é o que o mundo sofre, pois o inimigo das nossas almas cega o entendimento. A Bíblia mostra muitas vezes que ele cega o entendimento para que as pessoas não percebam
o que é óbvio, o que é claro, que é a realidade da palavra de Deus. Também interessante dessa lição, e aqui eu quero deixar um destaque, é que a Bíblia ela é poderosa para destruir os conselhos. O comentarista até elenca alguns, esses raciocínios falaciosos, o ateísmo, relativismo, secularismo, o marxismo e tantas outras heresias. Por exemplo, como a Bíblia desmonta esses raciocínios falaciosos? O relativismo, que diz que tudo é relativo, não há nada absoluto, ele mesmo se desmonta assim. Uma premissa do silogismo que diz: nenhuma verdade é absoluta. Esta frase que falei é uma verdade. Logo, se nenhuma verdade é absoluta, esta frase de que nenhuma verdade é absoluta também é uma mentira. Não precisa cursar 4 anos de uma faculdade para desmontar este argumento. Esse argumento é desmontado por ele mesmo. A negação de uma fé absoluta é desmontada por ela mesma. E aí nós vamos usar a palavra de Deus para demonstrar isso. Quando o homem procura um padrão no universo, esse padrão pelo qual as coisas serão diagnosticadas como verdade ou não, e não encontra, ele diz, então, não existe verdade. Existe. João 17:17. Santifica-os na verdade. Jesus orando ao Pai. A tua palavra é a verdade. E Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo nos mostra que nós já nascemos com uma consciência do que é certo e do que é errado. Um entendimento de que há algo superior, algo maior do que nós. E que isso já é suficiente para o primeiro pontapé inicial na nossa caminhada em direção a Deus. E muitos negam esta porção que Deus colocou dentro de nós, procurando outras explicações. Uma explicação que já é óbvia e que Deus já colocou. O senso de certo ou errado, que em qualquer cultura do mundo a pessoa já nasce com ela. É mais uma prova de que, evidentemente, há sim um certo e um errado, porque essa não é uma ideia extrínseca, mas intrínseca. Ela já está dentro de nós. Uma outra ideia interessante é a do secularismo. O secularismo, ele nega o transcendente, ele nega o sagrado, ele nega que há algo maior, atemporal, eterno. O secularismo é o mundanismo, é o que é preso ao agora, ao prazer, ao momentâneo, ao palpável, ao tangível. E nós sabemos que há uma realidade espiritual, que há uma realidade sobrenatural, que há uma realidade eterna, e ela está evidentemente em Deus. Aqueles que negam a Deus, logo, evidentemente, enxergam a vida somente no aqui e no agora. E aí nós temos Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo vacina a igreja de Colosso, e esse texto ecoa até hoje para a igreja contra o secularismo. Colossenses 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha que coisa interessante. Então, o secularista, ele ainda está preso ao terreno, ao daqui, o agora, o finito, porque não se encontrou ainda com Cristo. Quando nos encontramos com Cristo, nosso entendimento se alarga e passamos a enxergar esta nova realidade, que a Bíblia também traz explicações e aplicações eternas. Então, queridos irmãos, nós temos como nos defender contra as ideologias, o marxismo cultural, o ateísmo militante, o ceticismo, o agnosticismo e tantas outras correntes de pensamento que negam a existência de Deus, observando a revelação geral, a própria natureza, o próprio universo e a revelação especial que é a poderosíssima palavra de Deus. Não confiemos nos discursos nem nas retóricas humanas, pois elas não são suficientes para quebrar os grilhões do entendimento onde muitas pessoas estão aprisionadas. Somente pela clareza da palavra de Deus, o homem passará a entender que, evidentemente, há um Deus todo-poderoso. Como nos diz a verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa.
Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.